Gente, vamos voltar aqui a falar sobre a violência aqui no nosso estado. A nossa repórter Iva Soares vai voltar aqui com a gente. Ela está ao vivo com o secretário de Segurança Pública. Vamos saber aqui o que é que está sendo feito para impedir o avanço aí de novas ações dessas facções aqui no estado do Ceará, Iva. De volta aí, boa tarde, meu amigo. Oi, Evaldo, boa tarde aí para vocês mais uma vez, de volta sim, para que a gente possa falar, né, sobre esse estado que a gente acaba presenciando desses últimos episódios, né, em vários bairros aqui da capital cearense, em cidades também da região metropolitana aqui de Fortaleza, dessas solturas de fogos, que isso tem chamado a atenção e que tem demonstrado ações, né, de facções que ficam exatamente com essa prática para demonstrar poder, para demonstrar que tomou ali um território, e isso tem acontecido de uma forma muito intensa, principalmente desde o início dessa semana. Porém, na segunda-feira, nós chegamos a acompanhar que 19 pessoas foram presas aí, né, envolvidas nesse tipo de ação. Já ontem, no caso, outras pessoas também foram presas, cerca de 76 suspeitos aí de envolvimento em grupos criminosos que estão agindo dessa forma, o que tem gerado um verdadeiro desespero, pânico na população. Mas diante disso, realmente, aqui as forças de segurança estão trabalhando. Claro, não dá para ficar ali observando uma queima de fogos sem que um trabalho intenso seja feito, e até porque o povo de bem, o cidadão, ele cobra medidas do governo, ele cobra medidas da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e nós vamos conversar sim com o secretário, né, de Segurança Pública aqui, para poder falar com a gente quais as medidas que estão sendo tomadas diante dessas ações que de fato têm aí, né, movimentado todas as forças de segurança, e com esse número, o secretário, que realmente já traz aí, né, algo positivo, que já demonstra realmente para essas facções que o poder público está ali na ativa, trabalhando para coibir, para combater essas ações. Nós estamos ao vivo aqui no Cidade 90. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os telespectadores. O governo do estado tem investido muito em equiparação, reestruturação das forças, das instituições e no homem, na mulher, no servidor, para dar mais dignidade, mas também capacitá-lo para que ele enfrente esse desafio que é nacional. Independentemente do governo e ideologia, esse crescimento e fortalecimento dessas organizações criminosas tem acontecido já há algum tempo, e elas realmente ficam disputando entre elas. E houve essa demonstração, tentativa de intimidação de uma para com a outra. Importante dizer que o Estado organizado, com a firme determinação de enfrentamento dessas organizações, prendeu na segunda-feira 19 pessoas envolvidas nesses atos, e ontem 76 pessoas. Foram 95 pessoas nesses 2 dias. Mas, para além disso, como eu falei, nós reestruturamos as forças, criamos mais batalhões, a Draco Norte, a Draco Sul, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, aumentando a inteligência, novas unidades, tanto da PM como da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, da Perícia Forense. Isso está nos trazendo uma possibilidade de aumentar muito essa produtividade até onde o Estado Executivo pode ir, que é prevenir e reprimir adequadamente, de forma qualificada, esses criminosos, todos eles, principalmente esses mais violentos. Então, hoje, nós desencadeamos, através da Polícia Civil, uma operação e prendemos mais 28 pessoas envolvidas nessa criminalidade organizada, inclusive nessa facção que se associa a uma outra originária do Rio de Janeiro, mostrando que, mesmo a gente atuando muito e prendendo muito, esse fenômeno das organizações está no Brasil, e digo mais, ele já não respeita nem fronteiras, também está em países vizinhos ao nosso, que é para aproveitar esse tráfico de drogas e de armas. Mas eu quero ir um pouco além e dizer para a nossa população que nossos homens e mulheres, nossos bravos servidores, trabalhando dia e noite, prenderam 1.418 pessoas envolvidas com organizações criminosas de janeiro a agosto. Isso é 61,5% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Prenderam 1.929 assassinos. Apreendemos 20 armas de fogo por dia. Já são 23 mil presos de janeiro a agosto. Então, daquilo que nos é possível, dentro dessa legislação que nós temos, estamos atuando em todo o estado. Ontem, por exemplo, foram presas pessoas em Quixadá,
Morada Nova, Canindé, região metropolitana, capital, ou seja, nossas forças estão orientadas para atuar em todo o estado para combater essa criminalidade organizada. E digo mais, é um desafio muito grande, mas o Estado representa o bem e o bem sempre há de vencer. E nós estaremos dia e noite à disposição da nossa população para dar esse testemunho de transparência, mas para atuar dia e noite, prender esses criminosos, para levar mais paz para a população. Sem sombra de dúvida, secretário, a gente acompanha, né, todos os dias, realmente é uma rotina triste de ver famílias sendo expulsas das casas, e isso não acontece somente em um bairro específico, ou seja, não é um caso isolado, são casos que acontecem em vários bairros aqui de Fortaleza, em cidades também do interior, isso também já tem, né, se estendido até lá. A gente acompanhou recente os casos no bairro Vicente Pinzon, em que casa chegou a ser incendiada para que aquela família fosse expulsa. Ou seja, o crime ele vem se alastrando cada vez mais, ele vem causando um dano muito grande na população e isso acaba, de um certo modo, também dificultando a contribuição da população para o trabalho das forças de segurança, porque o cidadão ele se sente realmente sem proteção alguma. Existe alguma estratégia também para atrair novamente essa segurança, essa sensação realmente de proteção da população? Olha, algumas. Estarmos mais próximos da população, através da nossa visão de policiamento comunitário, mas de todas as outras modalidades de trabalho de policiamento ostensivo, o policiamento judiciário, que é aquele policiamento mais reativo, que está no balcão, espera a ocorrência, mas também com um sentimento de urgência muito importante, dando respostas imediatas aos casos que chegam até a Polícia Civil. Essa investigação mostra isso com essas prisões de hoje. Já havia uma investigação em relação a essas organizações criminosas, então eu faço aqui duas questões. A primeira é que quanto mais informação nós tivermos, a população puder nos ajudar, seja através do 90 ou do 181, que garante o anonimato, mais rápido a gente poderá atuar. Infelizmente, muitas das vezes, a gente só toma conhecimento de pichações ou de extorsões e ameaças já pelas redes sociais ou pela imprensa. Então, quanto mais rápido soubermos, mais rápido vamos agir. E uma terceira é uma reflexão que fica para todo mundo. Há muita gente envolvida em criminalidade organizada. É um fenômeno para a nossa sociedade refletir e perceber como é que a gente pode ajudar, inclusive as forças policiais, a evitar que tantas pessoas entrem no mundo do crime e depois que entram, mesmo presas, continuam no mundo do crime. Porque eu disse aqui e reitero, são 1.418 pessoas presas por associação criminosa a essas organizações, 1.929 assassinos presos. Então a gente não está falando de um bem patrimonial que foi retirado, uma vida foi retirada. Para a gente isso é muito grave, todo crime é grave, mas envolvendo essas organizações criminosas que tentam aterrorizar as pessoas ou crimes que tiram a vida, é nossa prioridade total. Então estamos aqui testemunhando, dando esse testemunho de transparência para a população e nos colocando à disposição. Comuniquem, nos ajudem com informação, porque nós vamos disparar uma patrulha da Polícia Militar, que tem mais capilaridade e é responsável por essa resposta imediata, imediatamente. E, paralelo a isso, nossa inteligência vai comunicar à Polícia Civil que vai instaurar uma investigação, vai identificar essa pessoa e vai prender, como fez hoje, 28 presos envolvidos com organização criminosa na região metropolitana, 95 segunda e terça-feira, 1.418 de janeiro a agosto. E não vai parar por aí. Já conversei com o governador, vai ser necessário construir mais presídios, porque, infelizmente, temos muitas pessoas praticando crime e algumas, inclusive, repetindo essa prática criminosa. Mas nós vamos continuar, porque a população precisa dessa proteção e nossas forças policiais honram o seu juramento, saem de casa todos os dias para arriscar a vida e efetuar a prisão dessas pessoas que oferecem perigo para a nossa população. Sem sombra de dúvida, viu, secretário? Eu até lhe pergunto aqui para que a gente já vá encerrando essa entrevista, conversando aqui ao vivo com o secretário de Segurança Pública do Estado, diante dessas situações que estão sendo registradas nas redes sociais,
sociais, em grupos, aí as pessoas realmente chegam a comentar constante sobre essa prática aí utilizada recentemente por esses grupos, essas facções que estão soltando fogos a todo instante, mostrando aí as ações, uma forma de poder. O senhor acredita realmente que esses episódios, né, de soltura de fogos, eles refletem realmente aí uma mudança na dinâmica do crime organizado aqui no Ceará? Olha, eu conheço essa prática há muitos anos, né? Óbvio que falo de outros lugares. Então é uma manifestação muito comum no meio de organizações criminosas se utilizarem de fogo de artifício, às vezes até para comunicar a chegada de entorpecentes. Mas ele precisa ser combatido porque justamente são manifestações de apologia, de propagação, de propaganda dessa organização criminosa. Mas quando você vai olhar para o peso que a nossa legislação penal dá para algumas práticas como essa, é desproporcional para a gravidade e para o pânico e o medo que eles causam na população. Mas a polícia cumpre o seu papel, identifica e prende. E o que a gente pede é que, assim, há necessidade de um pacto nacional em que a gente tenha e reconheça no Brasil essa gravidade desses crimes praticados por essas organizações criminosas. Passou da hora deles serem tratados de uma forma muito diferente e com muito mais rigor do criminoso comum. Essa facção que está mais intensa aqui no Ceará, agindo realmente, né, em vários bairros e que tem demonstrado aí, essas ações de todas as formas, ela estaria realmente ligada e vindo oriunda do Rio de Janeiro, né? Como é que está esse trabalho também aqui das Forças de Segurança do Estado do Ceará? Existe essa parceria com o Rio de Janeiro para tentar coibir até um pouco mais essa ligação, para evitar que assim o crime fique ainda mais fortalecido? Existe um contato permanente entre os secretários, nós temos um grupo de WhatsApp, mas existe um canal da inteligência também que funciona 24 horas e ele é muito profícuo. Agora, eles estão, as lideranças que nós identificamos, através da investigação muito bem qualificada da Polícia Civil do Ceará, eles estão lá no alto da Rocinha, numa área que até a polícia do Rio de Janeiro, muitas das vezes, tem dificuldade de operar para localizá-los. Se colocarem o pé aqui, serão presos. E mesmo lá no Rio de Janeiro, dependendo de onde passem e por onde transitem, a nossa polícia daqui, em articulação com a de lá, vai efetuar a prisão fora do estado. Secretário, muito obrigada pelas informações. Tá aí, o trabalho realmente que não para, mas a gente continua acompanhando todas essas ações e, de fato, né, requer esse olhar. O secretário chegou aqui a pontuar sobre a questão da legislação, porque realmente não adianta a polícia prender todo dia e no outro dia o criminoso está na rua novamente cometendo um outro crime, novos crimes e por aí ficando, né, apontado no grupo criminoso como um chefão, como uma liderança, já que carrega uma extensa ficha criminal. O fato é que a gente espera que, diante aí das medidas que estão sendo tomadas, que essas estratégias que estão sendo aí traçadas pelas forças de segurança, traga cada vez mais um resultado positivo para que a população possa voltar a respirar um dia. A sensação de segurança é isso que realmente, né, todo o povo cearense anseia. A gente volta ao estúdio com vocês. Ok, Iva, obrigado aí pelas informações, né? O secretário continue aí firme e forte aí, né? Para que a gente possa ter uma resposta até bem melhor. A gente está tendo, né? Afinal de contas, a polícia está realizando prisões, né? Foram muitas prisões. Aí você está se perguntando em casa aí, né? Quantos desses já estão nas ruas? Adivinha? Essa hora, quantos? Pois é.